meu nome é Pedro Borralho, eu sou Associate Partner da EDC Consulting e também Partner da Zertiv e vou moderar este painel. Essencialmente, a EDC, neste tema do Future of Trust, que é o tema desta sessão, como sabem, organiza 5 grandes pilares. São eles o risco, a conformidade, a privacidade, a responsabilidade social e ambiental e a ética e ainda a segurança. Como vimos, e eu acho que nada disto é inocente, não é? Das 3 apresentações iniciais, muito focadas no tema da segurança. Enfim, eu acho que é praticamente incontornável. Inclusive, a segurança e o risco provavelmente são das áreas mais maduras dentro das organizações, no que diz respeito a estes 5 pilares, mas que têm sofrido uma forte evolução. Têm sofrido pressões crescentes. Temos eventos recentes que o mostram, alguns deles até já aqui referidos, portanto, a pressão é sempre de evolução, naturalmente. Paulo, enquanto Information Security na EDP, portanto, uma área com infraestruturas críticas, etc., de que forma é que vocês têm evoluído para responder a estas ameaças e esta mudança, não é, crescente? Então, boa tarde a todos, já é tarde, já estamos na parte da tarde. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui convosco e aqui com os meus amigos do painel que eu conheço, tirando ali Madalena, já há muitos anos. Então, basicamente, bom, nós já trabalhamos o tema da segurança há muitos anos, não é? Para nós a segurança acaba por ser um processo mais, não é? Portanto, um processo de gestão de risco, porque estamos a falar do risco do ciberespaço, do que propriamente vá lá um conjunto de projetos ou um conjunto só de controlos que a gente olha para eles e segue-os ali atentamente. Acaba sempre por haver uma avaliação, portanto, constante e monitorização do risco, sempre com planos de atualização para que esse risco, o controle desse risco seja efetivo. E já fazemos isto de uma forma formal na organização desde mais de 2010. Aliás, o nosso Security Operations Center foi instalado em 2013. Portanto, a nossa monitorização constante na nossa rede. Aqui há uma parte importante, e eu estava aqui a falar com o Pedro ainda há bocadinho, porque desde a importância que a cibersegurança vai tendo ao longo dos tempos, nós hoje em dia toda a gente fala, há especialistas por todo lado a falar sobre cibersegurança e também sobre a crise da Ucrânia e outras coisas, mas é curioso ver porque esta evolução e a atenção que a cibersegurança teve acaba por ser uma observação curiosa para quem está de fora. Eu estava aqui a comentar com o Pedro ali no intervalo que há uns anos atrás, apesar de já termos uma atenção e investimento, na verdade quando nos encontravam nos elevadores perguntavam-nos do género, então, estamos seguros? Assim, era quase uma piada e do género, pronto, vem-te lá entreter agora com as tuas coisas e não havia uma noção real do risco das coisas. E hoje em dia, portanto, percebemos que efetivamente a nossa vida está completamente dependente da tecnologia e a superfície de ataque que já era antes da pandemia, não é? Apesar da pandemia a ter incrementado, mas a superfície de ataque já ela era totalmente, colocava-nos, portanto, totalmente dependentes em serviços críticos das infraestruturas tecnológicas e de comunicação e, portanto, das suas vulnerabilidades e dos ensejos dos atacantes para poderem explorá-las. Aqui o contexto das infraestruturas críticas é um contexto que eu gostaria de dizer, até para terminar a minha intervenção, que é um contexto um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados a pensar em termos de tecnologias de informação e de segurança, porque a maior parte das analogias, portanto, as analogias de risco no ciberespaço acabam por ser às vezes difíceis de colocar nas mentes das pessoas, no nosso ADN, principalmente nas pessoas que não estão muito em contato com a tecnologia, e às vezes elas existem sempre, é uma forma boa de comunicar analogias de risco do ciberespaço para o mundo convencional, mas existe aqui uma que falha redondamente, que é o desígnio que nós temos, portanto, como proteção da soberania das nações. E isto agora vê-se muito bem, não só na sequência dos últimos ataques, como também na situação do leste europeu, que, ou seja, as infraestruturas críticas, uma empresa, portanto, imaginemos uma situação convencional em que estávamos portanto, na situação da Ucrânia, portanto, aqui as pessoas queriam trabalhar, não é? Nos sistemas de energia, nos sistemas de saúde, iriam fazer o seu serviço, porventura escoltados militarmente, para que essas infraestruturas fossem protegidas, e assim seria no mundo convencional, pois no mundo do ciberespaço não é bem assim. Estas empresas têm um papel na defesa, porque na verdade, mesmo
que houvesse ali um corte, vamos imaginar estes cenários fictícios, de redução ao absurdo para poder provar conceitos, mesmo que houvesse ali um corte de internet para que a Ucrânia ficasse isolada, ou um outro país, eu estou a falar a Ucrânia porque é o que nos está mais a invadir as nossas mentes nos últimos dias. A verdade é que a infraestrutura por si só pode estar suscetível a ataques cibernéticos, nem que seja através de uma pen que se pode introduzir num computador. Portanto, ou seja, essa defesa não pode estar apenas no papel das forças militares ou das forças de segurança, como nós temos na nossa sociedade. Ou seja, no ciberespaço, a analogia da defesa cai por terra com o mundo convencional. Todas essas empresas têm infraestruturas críticas, e falamos de comunicações, de águas, transportes, you name it, portanto, os portos, acabam por ter um papel preponderante que vai além das suas relações com o negócio, das suas relações com os clientes, e é um papel, portanto, é um propósito também de defesa da nação e das sociedades e dos nossos valores democráticos. Portanto, é bom ter isto em consciência. Muito bem. Falámos sobre segurança e infraestruturas críticas. Na SONAI, Pedro, obviamente que as preocupações são ligeiramente diferentes, ainda assim, enquanto DPO, e eu há pouco não referi isso, o Pedro acumula também esta função de DPO, as preocupações vão um pouquinho mais para além da segurança, certo? Exatamente, mais uma vez muito obrigado também pelo convite e também um prazer estar de volta aqui com os colegas de painel. Efetivamente há aqui um pilar que é importante e acho que é um dos propósitos desta conferência, é o tema da confiança. E a confiança é fundamental para tudo o que nos norteia na nossa vida, quer em termos de relações pessoais, familiares, as empresas, os Estados, e se não existe esta confiança, obviamente as sociedades não avançam. E isso é evidente do ponto de vista da segurança, porque segurança contribui para dar confiança, mas também esta vertente da privacidade que tem vindo a ganhar desde 2018 maior preocupação por parte das organizações. E a mim leva-me a refletir que nós, enquanto sociedade, somos muito reativos. Nós apregoamos a prevenção, e gerir risco é prevenir, mas nós reagimos melhor ou evoluímos mais na reação. E, portanto, teve de haver um RGPD para em 2018 termos um boost e teve de haver um conjunto anormal de ataques cibernéticos para as organizações estarem mais atentas. É pena que seja assim, mas vamos aproveitar pelo menos esta dimensão para podermos desenvolver a nossa atividade. No que diz respeito à privacidade, e para além deste tema da proteção de dados, que é muito importante, os dados hoje em dia para as organizações são fundamentais para o seu desenvolvimento e até para os titulares de dados, os clientes e os colaboradores. Esses dados também são obviamente importantes para eles. E, portanto, nesta lógica, nesta dialética entre empresas e cidadãos, é preciso balancear aqui até onde é que vamos na análise de dados, porque podemos retirar valor para ambas as partes. O problema é quando colocamos em risco esse valor, e temos exemplos disso. A propósito da Cambridge Analytics, recordam que em 2016 manipulou as eleições americanas, portanto houve um uso não apropriado desses dados pessoais, e é isso que as organizações têm que estar muito atentas para sedimentar esta relação de confiança com os titulares. E isso ganha-se no dia-a-dia. E é tal como a cibersegurança, temos de estar permanentemente atentos a isto. Do ponto de vista da proteção de dados, eu acho que é fundamental as empresas terem essa consciência ética para com os titulares. Pedro, e quão fácil ou quão difícil, provavelmente, é, dentro da organização, gerir este compromisso, não é? que tem de ser feito entre os regulamentos e atualmente o desafio das empresas vai inclusive vai além dos regulamentos, temos a ética, etc., não é? E depois as necessidades do negócio para explorar mais aquele dado, etc. De que forma é que a área de risco depois se articula com o negócio para conseguir aqui o compromisso ideal, o possível? É uma boa questão que coloca. Eu se calhar identifico-me como o grilo falante da organização, não é? Eu sou aquele que estou atrás, sempre a alertar e ajudar a organização a perceber os riscos, e muitas destas coisas são trade-offs,
E aqui o meu papel é muito de salvaguardar os interesses dos titulares dos dados, e isso é muitas vezes compatível. Às vezes existe a noção, lá vem o RGPD, lá vem o DPO para complicar a coisa, mas não é nem a primeira nem a segunda vez que, fruto desta interação, e aqui temos que privilegiar isso logo nas lógicas de privacy by design, logo em momentos de idealização das atividades, haver aqui um olho externo que alerta para risco e às vezes desafia o negócio até encontrar soluções mais eficientes do que aquelas que à partida estavam concebidas, podendo, no fundo, atenuar ou pelo menos responder às exigências do RGPD. Para só uma nota final, isto depende muito das pessoas. No final do dia estamos a falar de pessoas. E o papel do DPO pode ser tão ou mais valorizado da forma como ele se posiciona na organização. Na SONAI MC entendeu-se que esse papel devia ser atribuído a alguém que não fosse jurídico by design. E é o meu caso, eu sou engenheiro informático, e talvez por isso me tenham entregue a pasta. Porquê? Os engenheiros sabem isso, nós temos a mente programada para encontrar soluções. Nós somos desafiados constantemente. E eu acho que isso é uma das mais-valias para a função do DPO, é perante a partir de um problema que podia ser impeditivo, tentar encontrar soluções que satisfaçam ambas as partes. E é esse, acho que tem sido esse o ativo mais importante que temos desenvolvido na SONAI-MC. Muito bem. Sónia, alargando aqui a discussão agora para os outros pilares, não é? Falámos sobre a segurança, a cibersegurança, sobre privacidade, os riscos. A Sónia é responsável pela sustentabilidade. O que é isso dentro de uma organização tão grande como a SONAI, que tem as suas origens junto da floresta, etc. Portanto, inclusive, faz todo o sentido, não é? Como é que vocês se posicionam para dar resposta a estes desafios? Então, antes de mais, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Sim, na SONAI, e em particular na SONAI SGPS, como imaginam, é uma gestora de portfólio muito diversa, portanto, temos aqui um conjunto de negócios que são muito diversos, desde o retalho alimentar, no caso da MC, retalho de moda, eletrónica, real estate, telecomunicações também, a parte financeira, portanto, é um mundo diverso. Mas nós autodeclaramos como uma long living company e encarando isso como efetivamente uma empresa e um grupo de empresas que pretende construir o futuro e que sabe a responsabilidade que tem a nível nacional e também internacional com a capilaridade dos seus negócios junto do consumidor, procura trabalhar sempre próximo da sua cadeia de valor. E como o Pedro referia, efetivamente, nós, desde a origem do nosso fundador, temos um conjunto de valores e de crenças que nos fazem trabalhar em prol de criar um valor económico e criar um valor social e ambiental junto com esse valor económico, porque entendemos que são variáveis que são interdependentes. E, portanto, com base nesses valores, nós efetivamente sabemos que temos aqui um futuro para construir e construir com todos os nossos consumidores e os nossos fornecedores e, portanto, a base da confiança dessa relação, e estamos aqui, efetivamente, como temos estado aqui a falar de confiança, entendemos que, efetivamente, somos uma empresa baseada na confiança pelos valores e pelas crenças que estão muito enraizadas em nós. Inclusive, na semana passada, tivemos o evento de lançamento do nosso novo posicionamento de marca, que, efetivamente, pressupõe criar este amanhã para todos e com todos. E, portanto, é algo que, efetivamente, nós temos vindo a construir. Portanto, para nós, isto tem a ver com sustentabilidade. Ainda antes de se falar em sustentabilidade, e na verdade, por estarmos muito ligados à natureza, na gênese dos nossos negócios, desde, como eu referi há pouco, o nosso fundador, ele fez questão de, inclusive, participar da criação do World Business Council for Sustainable Development, ainda lá atrás, em 1995,
participámos junto aqui na criação do BCSD Portugal, portanto, da unidade em Portugal em 2001. Portanto, tivemos todo um track record aí de participação e de criação dessas bases da sustentabilidade, ainda quando antes não se falava de sustentabilidade. E nós, como encaramos que efetivamente há um conjunto de desafios e que são bastante complexos, cada vez mais, e temos vindo a ver, inclusive, o conjunto de variáveis que nos aparecem, e isso até falando de riscos, o World Economic Forum, por exemplo, que ainda este ano divulgou o seu novo relatório e traz os riscos ambientais e os riscos climáticos como temas prementes e do top 10 de riscos que devemos estar atentos. Portanto, efetivamente estamos atentos a essa complexidade e como é que nós, no fundo, temos vindo a acompanhar a nível de SONAI estes temas. Em 2019, reestruturámos aquilo que nós chamámos o nosso Fórum de Sustentabilidade para elevá-lo a um grupo, que é o Grupo Consultivo de Sustentabilidade, que tem uma presença forte da liderança SONAI e que, junto com os representantes das várias empresas do nosso portfólio, procura promover as políticas comuns a todas as empresas, estabelecer um conjunto de targets que são, no fundo, comuns às várias empresas e, com isso, no fundo, a trabalhar na nossa missão conjunta de sermos melhores e sermos cada vez, entregar maior valor acrescentado à nossa comunidade, à nossa sociedade. E, portanto, temos vindo a trabalhar depois as empresas no desdobramento dessas políticas. Portanto, tem sido uma articulação conjunta desde esse grupo consultivo com a gestão de topo das várias empresas, que desdobra estas políticas, desdobra estes compromissos naquilo que são as suas estratégias, estabelece um conjunto de roadmaps e, portanto, procurando, no fundo, trabalhar aquilo que são os eixos prioritários para as nossas organizações e, portanto, isso penso que tem sido um reconhecimento também por parte do mercado e temos estado presentes num conjunto aí de índices e de reconhecimentos nacionais e internacionais de desempenho de sustentabilidade e até recentemente tivemos aí também o reconhecimento da RepScore como melhor marca, portanto, nacional, e o que nos dá também bastante orgulho, e também de 4 dos nossos negócios também reconhecidos nas suas categorias. Portanto, acho que temos provas dadas de que temos feito um trabalho em conjunto com os vários negócios para trazer, no fundo, a sustentabilidade para a estratégia das empresas. Uma pergunta muito rápida. Pelo que explicou, a sustentabilidade está impressa na estratégia da vossa organização. Não é? Sim. Parece bastante claro. É possível, ou é um objetivo, conseguir medir o valor que essa sustentabilidade traz para o próprio negócio? Nós estamos, no fundo, a estabelecer um conjunto, e estabelecemos um conjunto de métricas que nos permitem mensurar naquilo que são os nossos eixos estratégicos. Nós estabelecemos, a nível de eixos estratégicos para o grupo, 5 pilares. O CO2 e as alterações climáticas, a circularidade do plástico, a componente de natureza e biodiversidade, a desigualdade e inclusão e o apoio à comunidade. E para cada uma dessas vertentes, efetivamente, estabelecemos um conjunto de métricas que nos vão permitir e que nos estão a permitir mensurar o quão tem sido o nosso avanço e o nosso desempenho em termos de cada uma dessas métricas, portanto, de emissões. Claro. Portanto, estabelecemos que queríamos reduzir as nossas emissões de CO2 em termos de operações próprias de 54% até 2030 face a 2018, sermos neutros até 2040, inclusive a reduzir a nossa pegada de plástico das nossas embalagens de produtos marca própria, portanto, e estamos a nível
também da natureza da biodiversidade, a participar de um grupo de trabalho a nível do Science Based Target for Nature, que está a ser estabelecido um conjunto de métricas e, portanto, daí estabelecemos os baselines e podermos estabelecer aquilo que são as nossas metas também para compromisso de preservação e de melhoria, no fundo, aqui da componente da biodiversidade. Portanto, eu diria que através dessas métricas nós vamos conseguir poder demonstrar, e temos vindo a demonstrar ao longo do tempo, que efetivamente estamos a conseguir ter um desempenho melhor e um desempenho melhor para o nosso negócio e, portanto, penso que isso também traz valor reconhecido para a marca. Claro, claro. Continuando a falar de sustentabilidade, Madalena, a Too Good To Go tem uma abordagem completamente diferente destas empresas de que falámos agora, obviamente, não é? Portanto, vocês pegaram na sustentabilidade e transformaram isso na vossa proposta de valor. Como é que estas coisas acontecem assim, não é? Sem dúvida. E já agora, muito obrigada também pelo convite e prazer a todos. Se calhar começo um bocadinho pelo princípio, não é? Que é o que é Too Good To Go. Não tem ainda a mesma dimensão que uma EDP ou como a Sonai, mas a verdade é que também já trabalhamos convosco, o que é ótimo. A Too Good To Go, no fundo, é uma solução tecnológica também, mas que tem como missão o combate ao desperdício alimentar. No fundo, nós somos um marketplace onde qualquer pessoa pode comprar excedente alimentar de vários estabelecimentos, sejam eles supermercados, como no caso do Continente, Go Natural, com quem já trabalhamos efetivamente, pastelarias, restaurantes, cafés, portanto, cadeias de alimentação, hotéis, a preços bastante mais reduzidos, a 1/3 do valor original, e, portanto, qualquer consumidor pode, assim, também fazer a diferença e evitar o desperdício, ao mesmo tempo que consegue comida de qualidade. Ao dia de hoje, em Portugal, nós começámos em 2019, já tivemos um impacto bastante positivo, já salvámos cerca de 1 milhão de refeições desde que começámos, já temos 4.000 parceiros connosco, e quando falo de parceiros, falo deste tipo de estabelecimentos que também quer, no fundo, reduzir o seu desperdício alimentar, e temos cerca de mais ou menos 1 milhão de utilizadores que connosco fazem parte da comunidade. Isto a nível nacional, porque na verdade é uma empresa também internacional, nós já estamos em 17 países, portanto, maioritariamente a Europa e Estados Unidos e Canadá, e a nível global já somos mais de 50 milhões de utilizadores a salvar comida na Too Good To Go e já salvámos mais de 100 milhões de refeições. Estas refeições nós damos-lhe o nome de Magic Boxes, porque são refeições surpresas, são packs surpresa que as pessoas compram através da aplicação, exatamente porque excedente alimentar tem de ser surpresa, pois os estabelecimentos não sabem aquilo que vai sobrar ao final dos dias. Nós estamos muito alinhados, e é este também o nosso propósito, com os objetivos da ONU de desenvolvimento sustentável, especificamente 12.3, que é o do combate ao desperdício alimentar, que visa assim esta redução em metade até 2030. Fazemos-lo através da tecnologia, a tecnologia permite-nos fazê-lo e ter o impacto que queremos, e fazemos-lo através da nossa aplicação, que é gratuita, está disponível em qualquer Android, iPhone, Apple, etc. E temos visto também com a Too Good To Go a crescer várias outras startups, várias outras empresas que estão focadas neste empreendedorismo social e ambiental, que é cada vez mais uma tendência, e ainda bem, porque conseguimos juntos ter um impacto coletivo maior. A Too Good To Go é uma empresa B Corp e, portanto, tem como prioridade planeta e pessoas para além dos seus lucros e, no fundo, com isto tende também a conseguir metas como, por exemplo, o facto de sermos carbon neutral, somos neutros ao dia de hoje e, portanto, conseguimos compensar mais do que a totalidade da pegada de carbono que emitimos. É uma solução também simples, portanto, o funcionamento é bastante racional e bastante básico. Qualquer pessoa pode instalar a aplicação, pode verificar os estabelecimentos que têm ao seu lado, comprar aquilo que chamamos os nossos Magic Box e depois tem que se dirigir ao local para levantar esta refeição e usufruir da mesma. Nós costumamos dizer que temos um conceito win-win-win, no sentido em que o utilizador, o consumidor, beneficia de uma refeição de qualidade, ao mesmo tempo que pode comprar por preços bastante reduzidos.
os nossos parceiros, porque conseguem recuperar custos de produção e reduzir o desperdício alimentar que têm nos seus próprios locais, e, por último, obviamente, o planeta, porque não estamos a desperdiçar os recursos do mesmo. Em relação aos parceiros que estão connosco, é super importante que eles tenham um commitment e um engagement forte, que também tenham este propósito. Nós trabalhamos com parceiros que, efetivamente, querem reduzir o seu desperdício alimentar e que não põem produtos alimentares que não são excedente. E da parte dos nossos utilizadores, dos nossos consumidores, quem são estes perfis? No fundo, nós queremos ser uma solução orientada às massas. Queremos chegar ao maior número de pessoas possíveis para poder ter também o maior impacto possível. Portanto, não são os ativistas, não são os defensores do ambientalismo, mas sim também todos aqueles que querem poder ter, que aspiram a ter um consumo mais sustentável, e é para isso que cá estamos também, para trabalhar nessa parte da educação, especialmente da dimensão deste problema e naquilo que representa no meio ambiente. É todo um ecossistema, naturalmente. Exatamente. Paulo, regressando à cibersegurança, mas que acabamos por... Eu obviamente não acredito que a Madalena não tenha também preocupações de cibersegurança, obviamente que tem, ainda por cima... E eu de sustentabilidade. E vocês de sustentabilidade, naturalmente. Mas vocês na EDP fizeram a transição, ou têm vindo a fazer a transição de uma visão centrada na cibersegurança para, como há pouco dizia o Paulo, creio que era o Paulo Vieira, para a ciberresiliência. Que impactos é que isto tem no vosso trabalho, na forma como se organizam, etc.? Bom, assim, primeira coisa, eu às vezes leio assim umas coisas e depois acho que gera uma certa confusão. A ciberresiliência não substitui a cibersegurança, ok? Não substitui, quer dizer, são coisas diferentes. Ou seja, a ciberresiliência... A resiliência é trazer uma propriedade... Eu, ainda por cima, sou engenheiro, não sou informático, mas by default sou engenheiro. A ciberresiliência, portanto, é trazer uma propriedade dos sistemas. Quando se constroem sistemas de engenharia, há várias propriedades, não é? A resiliência é uma delas. Portanto, a capacidade de um sistema regressar ao seu estado normal após um impacto que teve inesperado ou com um certo grau de probabilidade. E isso também já foi mencionado aqui hoje. Vê-se na natureza, quer dizer, o nosso corpo tem esse comportamento, portanto, perante um vírus ou perante outras situações, uma árvore, o que quisermos, portanto, ou seja, a resiliência é uma propriedade que existe na natureza, portanto, e é uma propriedade que os sistemas de engenharia tentam integrar também. E o que eu estava a dizer, portanto, o que de certa forma advogo é que, e não sou o único, obviamente, é que perante o cenário que nós percebemos que é a nossa exposição à superfície a nossa exposição, a nossa superfície de ataque, que é cada vez maior, porque queremos o progresso, porque queremos uma evolução, queremos ter plataformas para fazer estas coisas bonitas que a Madalena falou, queremos ter a nossa vida com mais comodidade. Queremos automatização. Queremos N coisas fantásticas e maravilhosas e, portanto, como alguém dizia, isto não tem um ponto de retorno, não é? Eu acho que queremos sempre, pelo menos eu acredito na evolução. E como isso vai implicar a nossa exposição maior, não é? Em termos de superfície de ataque, eu já faço a cola com a parte da resiliência, quer dizer que eu vou ter que assumir, por muita proteção que eu tenho, mas não vou deixar nunca de ter a cibersegurança, não vou pensar agora que vou recuperar e deixar de ter uma firewall ou deixar de ter um sistema. Portanto, claro, não se façam confusões, não é uma coisa substituir a outra. Nós temos é que ter abordagens mais para o lado da ciberresiliência. Porquê? Porque eu vou assumir, e eu tenho que assumir, que vou ser atacado. Quer dizer, todos nós somos atacados, estas organizações todas são atacadas todos os dias, como sabemos, e tivemos posições anteriores, pois resta saber qual é o impacto desse ataque, não é? Portanto, se eu vou assumir que vou ser atacado, se eu vou assumir que há cada vez mais motivação para que me ataquem e que a minha superfície é cada vez maior e a minha dependência é cada vez maior, então mais vale eu assumir que posso ser atacado e então o que é que eu faço nessas circunstâncias? Ou seja, mediante um ataque, o que é que eu... ou um impacto que eu tenho dentro dos meus sistemas, o que é que eu estou preparado para reagir, tal como eu falava há bocadinho, um organismo que reage na presença de um vírus ou de uma outra enfermidade. Portanto, ou seja, a ciberresiliência é trazer este conceito para o mundo digital, basicamente, não é? Ou seja, como é que eu desenho os meus sistemas, como é que eu desenho as minhas arquiteturas, como é que eu opero os meus sistemas, como é que eu os desenvolvo,
de forma que os tenha este pensamento sempre presente, que é a capacidade, que é a resiliência. Mas a ciberresiliência não se pensa apenas no nível aqui da engenharia informática tecnológica, ela começa a pensar nos aspectos de negócio. Quando um negócio que sabe que vai montar um serviço ou um processo e sabe que ele, inevitavelmente, incontornavelmente, vai depender da tecnologia, porque raros são os processos de negócio e não os imagina quase hoje em dia que não dependam da tecnologia, ele já tem que estar a pensar nisso by default, não é? Da tal segurança, ou se quisermos ciberresiliência, os chavões que quisermos, as palavras bonitas ficam, by default. E isso tem que estar já na consciência. Não pode ser um pensamento a posteriori. Eu não posso desenhar uma coisa e depois vou pensar, agora vou entregar ali ao departamento do Pedro e ele que pense na forma disto tornar-se resiliente e meta isso seguro. Não pode ser assim, por isso é que a segurança e a resiliência não podem ser uma coisa só de um departamento. Ela tem que estar dentro do ADN de nós próprios. Como nós gerimos o risco do mundo convencional já está no nosso ADN, agora é uma questão de passar este tipo de comportamentos, este tipo de abordagem para o ADN das organizações e, em última instância, de todos nós, cidadãos, portanto, que dependemos da tecnologia. Portanto, em jeito de conclusão, não é uma coisa que se adquira num processo, num projeto, não é? Agora, vou ser ciberresiliente porque eu vou comprar uma ferramenta ou um projeto, isso não existe. Não, isso não existe. As ferramentas e os projetos não são um fim em si, são um meio para eu atingir o meu desidrato, que é tornar-me, proteger-me, né, de fazer defesa do meu negócio, defesa da sociedade, tornando-o mais resiliente. E, portanto, é muito essa a abordagem. Portanto, é um processo contínuo, não é uma coisa que eu compro, portanto, é algo que nós vamos sempre tentando incutir no dia-a-dia, desde os aspectos de negócio até os aspectos da IT e a relação com os prestadores de serviço. É uma coisa que demora tempo, é uma coisa que vai ao longo dos tempos. Quanto mais cedo começarmos, melhor. Quanto mais cedo tivermos esta consciência e integrarmos estes processos dentro de nós, melhor. E daí, portanto, depois vêm as questões de awareness, de conhecimento, não é? Porque há uma coisa muito simples. Às vezes há exemplos que as analogias, ainda há bocadinho a analogia da guerra não funciona, da soberania falha do mundo convencional, mas esta analogia da gestão de risco é muito táctil, é muito intuitiva. Portanto, porque se eu disser aos meus pais, não é, que não podem ir ao home banking se não mudarem a password do router ou se não tiverem cuidado com as suas credenciais, eles têm mais dificuldade em entender, porque não estão dentro do tema, mas, no entanto, entendem perfeitamente um risco de atravessar a autoestrada que lhes passa a 100 metros de casa, portanto, sabem qual é o risco de passarem ali, portanto, no meio de Porquê? Porque é um risco intuitivo. O risco do ciberespaço não é intuitivo ao ser humano, ainda. Tal como ainda não tem volume de negócios da EDP ou da Sonai, como eu gostei do ainda da Madalena, ainda não tem o volume, exatamente ainda. Este risco também, o ainda, é um risco que ainda não está no nosso ADN e é por isso que temos que o fazer. Portanto, é um processo. Quanto mais cedo começarmos, como disse bem, melhor. Claro. Okay. Obrigado. Pedro, há pouco o Pedro dizia que funcionava como o grilo falante dentro das expressões e dos desenvolvimentos, a evolução da própria organização. Sendo certo que essas conversas do grilo falante provavelmente não podem vir para aqui, não é? Mas, que tipo de iniciativas é que vocês neste momento, ao nível da sua área, portanto, e falando genericamente, não é que pode apresentar-nos? Bom, eu vou falar aqui de uma forma geral, porque efetivamente aqui o caso concreto acho que não importa. Houve um caminho muito longo que ainda está a ser realizado do ponto de vista da proteção de dados. Portanto, e isto, mais uma vez, é um papel contínuo, tal como o Paulo está a dizer e bem, isto não pode ser por decreto, tem que ser, esta cultura tem que se criar e são processos que às vezes são longos, também eles não são intuitivos. Esta relação tem que ser feita diretamente com o negócio, não há outra forma de fazer, porque são eles que estão na linha da frente, são eles que concebem novas soluções. Aqui o desafio está a garantir que eles percebem esta necessidade de também salvaguardar a privacidade nos seus processos de negócio. Isto vai-se criando, os negócios vão-se apercebendo desta importância e percebem principalmente, mais uma vez, pela questão da confiança. Se nós desenvolvermos soluções ou processos que não configurem esta confiança ou não transmitem este grau de confiança para os clientes, eles não vão certamente querer acompanhar-nos nessa jornada. Portanto, isto tem que ser feito logo à cabeça.
mais uma vez, e fazendo à cabeça e havendo transparência e depois toda a moldura do Regulamento Geral de Proteção de Dados, temos os princípios todos de minimização, os temas da licitude, tudo isto entra em jogo. E se nós fizermos a casa bem feita, com bons alicerces e com uma boa manutenção, porque isto também não é só de fazer a casa como alicerce, tem que garantir manutenção, então, estamos mais uma vez a contribuir para o aumento da confiança. Reparem, o cartão Continente é um ativo muito importante. Nós temos mais de 4 milhões de famílias que usam isso diariamente. E, portanto, se nós não garantirmos, por um lado, a proteção e, por outro lado, a transparência na utilização, perdemos a credibilidade e isso pode até significar, em situações mais catastróficas, até a inviabilização do negócio. Portanto, nós temos muito bem presente, isto segue uma lógica top-down, portanto, desde a administração até aos níveis mais inferiores da organização, isto vive-se, não é? Portanto, mais uma vez, isto não pode ser por decreto e é uma jornada em que o DPO é mais um elo importante, é um elo que dá conforto também à organização e aos titulares dos dados e até o posicionamento, só para terminar, portanto, o meu posicionamento é muito fora das linhas tradicionais da organização para garantir a tal independência e este assurance adicional. Obrigado, Pedro. Sónia, há pouco falava dos fóruns internos onde vocês discutem, definem estratégias, objetivos estratégicos, etc. Nas previsões da IDC fala-se muito em ecossistemas, confiança, partilha de risco. Portanto, para além do interno, que iniciativas é que vocês têm, ao nível da sustentabilidade, envolvendo o resto do ecossistema? Os parceiros, o cliente, outras entidades impactadas, não é? Os outros stakeholders. O que é que nos pode falar desse tipo das vossas iniciativas? Sim. Bem, Pedro, efetivamente as previsões da IDC, diria que nós estamos efetivamente em linha com elas, porque em particular aquelas que têm mais a ver efetivamente com o tema da sustentabilidade e como eu disse também no início, na nossa primeira conversa, nós sendo também uma empresa de retalho temos consciência que dependemos efetivamente de uma cadeia de fornecimento significativa e, obviamente, dependemos dos nossos clientes. E como o Pedro ainda há pouco disse, a base desta relação é sempre a confiança e, portanto, não podemos fazê-lo sozinho. E a sustentabilidade não se faz sozinha, efetivamente. Portanto, eu diria que todas as iniciativas que nós temos é sempre pensando no conjunto de stakeholders que nós realmente temos que envolver. E, efetivamente, temos um conjunto de iniciativas que envolvem desde os nossos fornecedores, e posso até dar o exemplo, efetivamente, por exemplo, do próprio Clube de Produtores Continente. Certamente temos aqui muitos consumidores do continente, espero eu, e, portanto, reconhecem, inclusive, até lá o nosso labelzinho do Clube de Produtores. Efetivamente, ele é um exemplo muito prático de como nós estamos a trabalhar na nossa relação com a cadeia de fornecimento, que é uma das previsões da IDC. Portanto, esta cadeia de fornecimento responsável. Porquê? Trabalhamos em parceria com um conjunto de fornecedores e produtores nacionais, porque queremos aproximar os produtores nacionais dos consumidores, ajudando-os a trabalhar da forma mais eficaz e com maior qualidade e segurança alimentar e também incluindo critérios de sustentabilidade na sua produção. Recentemente, inclusive no ano passado, o próprio Clube de Produtores lançou uma declaração de sustentabilidade em que os nossos produtores que estão dentro desse clube poderão subscrever, e tem um conjunto de iniciativas que trabalham em conjunto para promover essas melhores práticas de sustentabilidade na componente alimentar. Portanto, já temos mais de 30% dos nossos produtores que aderiram a esse compromisso.
Temos também outros exemplos relacionados, por exemplo, com o próprio o Vorten Transforma. Eu não sei se vocês conhecem essa iniciativa da Vorten, mas que efetivamente é uma iniciativa voltada para o cliente, em que o cliente pode nos trazer um conjunto de equipamentos elétricos e eletrónicos que já chegaram ao final de vida útil. Nós, por exemplo, com esses equipamentos, por um lado, temos iniciativas de doação de equipamentos novos a instituições que apoiamos e, portanto, isso é um benefício aqui direto para esse conjunto de instituições e, portanto, trabalhamos em parceria com essas instituições e, recentemente, estamos a fazer um piloto que lá está, vem também em linha com um dos objetivos que eu falei há pouco do tema do plástico, em que nós efetivamente temos aqui um problema relativamente aos plásticos nos nossos equipamentos. Aliás, todos certamente reconhecemos isso e, portanto, nós pegamos em parte esses equipamentos do Vorten Transforma, que nos são recolhidos, que nos são entregues e, portanto, e através de outro conjunto de equipamentos de resíduos elétricos e eletrónicos, e com os plásticos fazemos mobiliário que é reciclado e reciclável, portanto ele ainda pode ser reciclável novamente. Portanto, aí trabalhamos em parceria com um parceiro que é a Prodelix e também com a ERP, que no fundo é aqui a nossa entidade gestora deste tipo de resíduos elétricos e eletrónicos. Este é um exemplo também de um projeto em parceria em que tentamos resolver também aqui um problema ambiental. Portanto, já temos mais de 1.300 quilos de plástico que foram incorporados neste mobiliário, que é um piloto ainda, podem ir vê-lo inclusive ali na loja das Amoreiras. E, portanto, eu podia ficar aqui, acho que o resto da manhã, mas acho que queremos ir almoçar, mas podíamos contar aqui mais uma série de exemplos de projetos. E há pouco, quando falávamos da questão também do retorno que este posicionamento que nós assumimos perante a sustentabilidade e que está integrado na nossa forma de ser, falamos também, ainda há pouco vinha para aqui e falava com um colega relativamente à componente do financiamento. Acho que temos trabalhado bastante a nível de Portugal na obtenção inclusiva dos nossos financiamentos e refinanciamentos baseados em ESG, portanto acho que também somos bastante pioneiros nisso e temos vindo a alargar e vamos ter resultados muito positivos para mostrar em breve relativamente também a essa componente de financiamento associado a KPIs de ESG. E portanto isto faz, obviamente, olhando para nossos stakeholders, nós no nosso processo de análise de estratégia e de análise de materialidade olhamos para tudo o que no fundo está a acontecer, não só das preocupações dos nossos fornecedores, daquilo que é as preocupações dos nossos clientes, mas também aquilo que está a acontecer a nível de associações de setor, organizações internacionais, a regulamentação internacional e nacional. Ainda ontem, e isto também está relacionado até com uma das previsões da própria IDC, ainda ontem, por exemplo, foi divulgada a proposta de uma nova diretiva europeia que está neste momento em discussão política relacionada com due diligence e, portanto, due diligence, direitos humanos, ambiental e que, obviamente, tem muito a ver com a nossa cadeia de valor. Eu sei que estamos num fórum digital e, portanto, obviamente, isto não seria possível também, no fundo, termos plataformas digitais que nos ajudam para isso. E, portanto, temos, inclusive, aqui um desafio grande para nos ajudar a monitorizar isto tudo, inclusive enquanto SGPS, de acompanharmos no fundo o que são estes resultados com plataformas digitais, BI em cima dessas informações, integração com os sistemas de informação da empresa e depois cada vez mais fala também no tema do blockchain, por exemplo, para tentarmos capturar aquilo que são as informações da nossa cadeia de fornecimento para podermos, no fundo, tomar as melhores decisões e podermos ver, no fundo, a rastreabilidade dos nossos produtos e, sem dúvida, também só é possível com o recurso à tecnologia e ao digital e, portanto, acho que também faz todo o sentido falar nisso aqui, apesar de estarmos a falar de sustentabilidade, precisamos inevitavelmente da tecnologia e também de preparar as nossas pessoas para trabalhar com essa tecnologia e, portanto, também temos estado a fazer projetos relacionados com a preparação das nossas pessoas, dos nossos colaboradores para este mundo mais tecnológico e mais verde.
Claro. E aquilo que temos a certeza é que os clientes, cada vez mais, os vossos clientes, vão ser exigentes a este nível, não é? E vão selecionar as suas empresas fornecedoras com base neste tipo de abordagem, de estratégia, não é? E aí eu diria que a Madalena está excelentemente posicionada, obviamente, não é? Vocês, para além de terem tomado a sustentabilidade como o vosso core business, que outro tipo de iniciativas têm focadas precisamente neste tema, na sustentabilidade, na responsabilidade ambiental? Há pouco a Madalena começou a abrir a portinha precisamente para esses temas. Sim, nós temos a nossa solução tecnológica, a aplicação, como uma solução mais tangível, mais acessível, mais fácil de ter uma ação imediata, mas na verdade, dado o tamanho do problema do desperdício alimentar, nós pensámos que queríamos ser mais ambiciosos, dar um passo em frente e, portanto, ter outro tipo de impacto, não só o direto através da aplicação e do produto tecnológico, mas também ter um impacto indireto através de pilares diferentes. Nós focámos-nos, além do nosso marketplace, em 4 outros pilares. Eles sendo escolas, por exemplo, nós usamos a tecnologia e criamos conteúdos online, portanto, e-books, workshops, etc., para darmos às escolas de maneira a que as novas gerações possam estar mais educadas sobre este tema do desperdício alimentar. Também trabalhamos a vertente de política, portanto, tentamos aqui colocar o desperdício alimentar na agenda política e fazer um bocadinho este highlight, assim como a nível local. Ou seja, trabalhamos com juntas de freguesias, com câmaras, para organizar eventos, etc., que realmente realcem e deem mais awareness ao tópico do desperdício alimentar. Portanto, escolas, governo, trabalhamos também o terceiro pilar, que são os agregados familiares. Ao dia de hoje, cerca de 60% do desperdício alimentar ocorre em casa. E, obviamente, é um absurdo. Portanto, aquilo que tentamos, do nosso lado, a Too Good To Go fazer é trabalhar a parte de educação através de conteúdos, mas lá está, outra vez através de meios digitais, porque criamos conteúdos relativamente a receitas zero waste, dicas de como aproveitar as sobras, etc. Tudo através das nossas redes sociais, da nossa newsletter, do nosso blog online. Portanto, aí também focando muito a parte da educação. E, por último, o quarto pilar é a parte das empresas e das marcas. E aí temos workshops digitais, mas também temos campanhas de sensibilização. A nossa última campanha, e aquela que, no fundo, teve mais buzz, foi a nossa campanha de date labeling, em que trabalhámos com várias marcas, como a Danone, a Unilever, a Vaca Guerria, a Diese, entre várias outras, em que, no fundo, educávamos as pessoas e o consumidor a saberem ler e interpretar de uma maneira correta os rótulos dos produtos alimentares e os prazos de validade, que para muita gente ainda não é óbvio ou não é suficientemente claro. E um bocadinho falando aqui das previsões do IDC, como bem disse, acho que tenho aqui, que as vossas previsões é que 30% das organizações terão objetivos de sustentabilidade em 2026. Too Good To Go, sem dúvida, está a fazer por isso. Já está à frente. Exato, mas a verdade é que passa muito por uma ação, não só individual, mas coletiva, para que possamos todos ter um impacto mais positivo e chegar a este número, se não mais, que é o nosso objetivo. A verdade é que, ao dia de hoje, também sabemos que as empresas sentem, e vimos aqui também a Sónia a falar sobre esse assunto, sentem esta pressão, no sentido de serem mais sustentáveis. Acho que mesmo as próprias novas gerações um bocadinho o exigem e estão preocupados com este tema. Portanto, de alguma forma têm algum empurrão para termos aqui um bocadinho mais foco na parte social e ambiental, para realmente termos um futuro um bocadinho melhor e com um impacto um bocadinho melhor para o planeta. Obrigado, Madalena. Obrigada. Tivemos a oportunidade de falar, como viram, em relação à cibersegurança, à ciberresiliência, mas a IDC, e como eu expliquei no início, vê o Trust de forma muito mais alargada. É verdade que podemos estar aqui a falar de um conjunto de temas que neste momento ainda parecem relativamente ambiciosos, pelo menos para algumas organizações, ou eventualmente para a maior parte das organizações. O que acreditamos é que cada vez mais estes temas vão estar entrelaçados
e têm este chapéu comum que é precisamente a confiança. E os negócios do futuro não se vão fazer sem confiança, quer com os parceiros, quer finalmente com os clientes. Portanto, agradeço ao Paulo Muniz, ao Pedro Cupertino de Miranda, à Sónia Cardoso, à Madalena Rogeroni, agradeço também às vossas organizações a vossa participação. Muito obrigado. Obrigada. Vamos então, acho que podemos passar para o almoço.